Eu sou Renzo Mora e esse é o nosso Papo de Negócio. Papo de Negócio, como vocês sabem, é uma iniciativa do grupo Costa Norte da Rádio Praia FM, com apoio de Boticário e da Sicredi, a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil. Boticário, além de ser nosso patrocinador, é importante que a gente diga o seguinte: tem produtos maravilhosos, extraordinários. Um deles, que tem sido meu favorito ultimamente, é o Botica 214, um perfume masculino que, para minha pele, harmoniza perfeitamente. Agora, de qualquer forma, não é só com a minha pele, porque o Boticário tem tantas alternativas, feitas com um altíssimo padrão de qualidade, que se você for na loja mais próxima aqui, que fica aqui em Bertioga, na Vida Anchieta, 1625, você vai encontrar lá assessores que vão dizer exatamente qual é o tipo de perfume que você pode usar. E não só o tipo de perfume que você pode usar, para que tipo de ocasião. Como você sabe, um casamento durante o dia, ele pede uma colônia muito diferente daquela que você vai usar à noite num jantar fechado. Você tem colônias mais doces, menos doces. Enfim, com os consultores da Boticário, você vai encontrar exatamente qual é a assinatura de aroma que você pode ter para você, que combina com você e que vai determinar como é que você vai ser percebido pelas pessoas. Vá lá ao Boticário e lembre-se sempre, Boticário, onde tem amor, tem beleza. Hoje eu tenho um prazer enorme de estar fazendo esse programa, porque eu estou aqui mais com uma grande profissional, estou aqui com uma amiga queridíssima, que é Manuela Bellini, que é a social media aqui do Grupo Costa Norte. Manu, bem-vinda, meu amor. Bom demais estar recebendo você. Muito obrigada, Renzo. Estou muito feliz pelo convite, muito feliz em bater esse papo aqui com você hoje também. Manu, me explica um pouco, a função de social media, ela é uma criação relativamente recente. Me explica um pouco o que é que abrange a profissão de social media e qual é o preparo que você deve ter para entrar nessa profissão. A profissão de social media, ela é uma profissão recente, sim, mas que vem crescendo muito no mercado também em relação às oportunidades, né? Grandes marcas hoje em dia também já procuram estrategistas de conteúdo, criadores de conteúdo, porque entendem a importância de se posicionar nos seus canais como redes sociais e se comunicar com o público ali, né? Basicamente, a função da social media é criar estratégias de curto, médio e longo prazo ali, junto à equipe de publicidade, para atuação dentro das redes sociais. Então, normalmente, essa estratégia se baseia ali em entender o público-alvo, criar uma linha de comunicação para falar com esse público, nortear um calendário ali de estratégias e soluções para que essa empresa se comunique bem e atingindo seus objetivos na rede. Então vamos deixar claro o seguinte: a social media não necessariamente é uma influenciadora ou influenciador. Você tem o papel do influenciador. O influenciador, na verdade, é um instrumento que o social media pode utilizar eventualmente. Explica essa diferença, porque tem muita gente querendo entrar na internet e eles não percebem essa sutileza entre fazer o planejamento completo e se estabelecer como uma figura de mídia social. Por favor. É um trabalho bem diferente, né? Influenciador, ele vem com o objetivo de influenciar a sua comunidade a consumir daquela marca. Hoje em dia a gente tem também uma terceira profissão aí que entra como UGC, né? Que são criadores, conteúdos gerados pelo usuário. Então a gente tem uma terceira profissão que também não é social media, né? É a oportunidade de você criar a pessoa ali que tem uma habilidade com audiovisual, com produção de conteúdo, roteiro, ela cria para essas marcas e ganha por isso, que é diferente do influenciador, que ele ganha ali para produzir o conteúdo, mas muito mais para influenciar a sua comunidade, os seus seguidores ali a consumir da marca. O social media, ele é mais no bastidor, né? Não necessariamente ele precisa ser a persona ali daquela marca, aparecer nos seus conteúdos, ele é a parte de estratégia, né? O que vai nortear a produção de conteúdo do influenciador, do produtor de conteúdo, né? Ele é quem vai direcionar essa parte. Mas você é uma figura rara, porque você transita nos dois lados. Você também tem os teus canais que são muito acessados, você também faz trabalhos, você também coloca teu rosto, tuas opiniões diante da câmera. Como é que você consegue conciliar esses diferentes aspectos, que é o aspecto de bastidor, que você colocou muito claro, que é o de social media, mas também o de se estabelecer como uma figura com voz dentro das tuas redes sociais?
Eu percebi que essa era uma dor dos clientes, né? Principalmente ter uma persona ali para representar as suas marcas. Então, muitas vezes a gente chegava ali com planejamento de conteúdo, explicando a necessidade de ter um rosto, de humanizar aquela rede, e aí todo mundo levava aquilo não muito bem, né? Ah, não, eu não gosto de aparecer, meus funcionários não gostam de aparecer. E aí, quando você mostra que é um caminho que treinando, você consegue fazer bem, né? Tem gente que não gosta mesmo, não se dá bem com isso, e aí a gente busca outras alternativas, como os influenciadores, né, os produtores de conteúdo, mas sem destacar a importância Mas você que pode estar assumindo esse papel, ou seja, Sim, você está sim. pronta, quando você trabalha com social media, você está pronto para jogar em todas as posições. Exato. Você fez um seminário, um curso, me corrija se eu estiver errado, há pouco mais de um mês atrás, Isso mesmo. o que reuniu os principais influenciadores, os principais criadores de conteúdo digital do Brasil. O que é que você ouviu? O que é que existe de novidade na tua área? Por que é que valeu a pena ter participado desse encontro particularmente? Em primeiro lugar, fala qual foi o encontro, por favor. Esse evento que nós fomos, né, que o Grupo Costa Norte possibilitou que a equipe participasse também, agora é considerado o maior evento de social media do mundo. Não existe um evento só focado para a área de social media, e aí a galera do Plugicitários criou esse evento e bateu aí o recorde de maior evento do mundo. E foi muito bacana, reuniu players assim muito conhecidos no mercado e, por incrível que pareça, todos eles falavam algo em comum a respeito da nova produção de conteúdo. Tem uma convergência. E aí você entende que não é uma receita de bolo, mas que também não é tão difícil assim, né? Ele une pilares base ali, então é constância, identidade, qualificação, e todos eles falam a mesma língua ali, mesmo que em suas respectivas áreas, mas falam sobre constância, que hoje em dia é muito importante quando a gente fala de produção de conteúdo. É o famoso quem é visto é lembrado. Quanto mais você é visto, mais você é lembrado, né? No meu treinamento publicitário, isso era visto justamente como a questão da frequência, ou seja, qual a frequência com a qual a tua marca é vista. E, obviamente, você tem novos desafios hoje em dia, porque as redes sociais trabalham com algoritmos cada vez mais complicados, mais sofisticados. Então, não basta você gerar muito conteúdo. Tem que haver um planejamento também para que esse conteúdo alcance as pessoas importantes. Tem. Como é que é feito isso, meu irmão? Hoje em dia, métricas que a gente considera muito importantes, né? Hoje em dia, para você visualizar, curtir um conteúdo, isso é muito rápido, né? Não é uma métrica de tanta relevância, porque não significa de fato que a pessoa se identificou, que há um potencial cliente que vai comprar de você. Então, a gente toma em base métricas diferentes. Por exemplo, o quanto esse conteúdo gerou de conversa, o quanto esse conteúdo fez com que a pessoa pensasse, o quanto esse conteúdo vai fazer com que no momento oportuno de compra ela lembre de você, ela coloque a sua marca ali como primeira, né? Então, inclusive, uma coisa que foi muito interessante nesse evento foi a galera da CIMED, que é indústria farmacêutica, e veio mudando completamente os padrões de mercado justamente pelo formato de produção de conteúdo. E uma das coisas que eles falaram na palestra foi que a produção de conteúdo deles é norteada para que quando a pessoa entre no momento de compra dela numa farmácia, ao ver a imagem deles, ao ver a marca deles, ela tome a decisão por comprar. Então, é basicamente o que norteia isso, né? Então, o que você está me dizendo é o seguinte: você tem dois fatores que são basilares também na propaganda. Você não basta ter, você tem que ter frequência, obviamente, frequência significa lembrança, significa memorização, mas é preciso também que haja relevância. E nesse sentido, como é que você vai acertando os botões para que as falas... Eu sei que você cuida, por exemplo, aqui dentro da Costa Norte, você cuida da mídia social, dos veículos, dos profissionais, das pessoas. Como é que você trabalha para que isso tenha, como é que você faz o ajuste fino para que haja frequência, mas também a relevância? Como é que é isso, Manu? Eu acho que o principal ponto que a gente precisa analisar é para quem que a gente está criando o conteúdo, né? O marketing ele é feito exclusivamente para que a empresa, para que a marca venda mais, se comunique mais e gere mais lucro, né? E quando você entende qual é a linguagem que o seu público fala, o que está na ponte do que ele é e do que ele quer ser, qual a proposta de valor que a sua marca ela representa para aquela pessoa. E a gente faz uma coisa que é
chamada, né, como jornada do herói. Como a sua marca, ela se encontra ali, agregando valor para aquela pessoa. Então, onde ela tá, aonde ela quer chegar e o que a sua marca... Qual é o percurso que ela deve fazer para que alcance essa posição? Quando você entende a jornada do cliente, você consegue nortear, assim, 90% da sua produção de conteúdo e os outros 10% são ajustes ali que você vai fazendo em linguagem, formato. Você tem um trabalho também importante que é o seguinte, você não se limita a trabalhar com as marcas, você também trabalha com as pessoas do Grupo Costa Norte. Isso tem um efeito muito importante porque um anunciante, um potencial cliente da Costa Norte, tem que saber que a empresa é bem administrada, tem que saber que essa empresa tem nomes, tem rostos, tem valores. Como é que é feito o posicionamento também dos executivos e qual é o objetivo para você fortalecer a imagem corporativa da empresa a partir do depoimento dos executivos-chave da empresa? Como é que é isso? A gente faz um trabalho de estratégia bem legal, né, no perfil dos diretores daqui, e a ideia é porque a gente entende que os nossos principais clientes, eles chegam através das conversas, através do networking, através dos eventos que os nossos diretores estão, e a gente entende que ali é o primeiro contato da pessoa com a empresa. Então, a gente traz conteúdos normalmente que revelam ali a autoridade, o conhecimento dentro deles de cada segmento, e a gente faz uma separação bem legal. Então, os nossos diretores, cada um ali nas suas áreas de competência, fazem conteúdos em relação a isso. Então, por exemplo, o Felipe, que é o nosso diretor de marketing, né? Ele explana conteúdos sobre esse assunto no perfil dele. É sempre muito legal, porque ele consegue unir o conhecimento e a expertise que ele tem com algo que está em alta. Então, ele mistura ali informação com entretenimento, que é a pegada dele, e ele é mais descolado, assim. Então, a gente consegue fazer um trabalho legal no perfil dele, que traz visibilidade também para as redes do grupo, né? Enquanto diretor de marketing do grupo, os conteúdos dele agregam bastante ali nas redes institucionais. Como também o Beto, que é o CEO, ele já tem uma pegada ali que mexe bastante com esporte, então a gente une essa questão mais institucional, da posição que ele ocupa dentro da empresa, com a posição que ele tem na vida pessoal dele, de atleta, triatleta, né? Então é uma coisa que a gente faz também e que hoje em dia conta, né? As pessoas que se cuidam, as pessoas que mostram ali cuidado com rotina, cuidado com exercício, isso é muito bem visto nos mundos do negócio hoje em dia, né? Mais do que isso, quer dizer, quando você fala do Beto especificamente, quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte, quer dizer, que os valores que você aprende como atleta são valores que você consegue transferir também para a tua vida profissional. Estamos falando aqui de resiliência, estamos falando aqui de foco, estamos falando aqui de uma série de pontos positivos que acabam contribuindo também para melhorar a confiabilidade, para ampliar a confiabilidade dos profissionais da casa. Exato. Isso são valores que você tenta expor. Isso. Eu acho que, na verdade, isso comunica também como as pessoas enxergam, né? Os nossos diretores, como que eles representam, como eles se comunicam. E isso acaba também envolvendo a comunidade que eles querem atingir, né? Então, por exemplo, às vezes eles compartilham alguma coisa ali sobre esporte, como isso tem um impacto dentro da empresa. E pessoas, CEOs também, que podem ou não fechar negócio com a gente, acabam se identificando com aquilo. E eu acho que está aí o X da questão, a identificação que eles conseguem gerar. Uma das coisas que sempre me intriga na tua profissão é qual é a formação ideal, porque na verdade você tem uma convergência de diversos talentos que tem que estar reunidos na figura social media. Você tem que entender de publicidade, você tem que entender de mídia, você tem que entender de métricas. Por outro lado, tem um lado de jornalismo, que é uma coisa que na minha profissão como publicitário, por exemplo, não era tão valorizada, que é esse entendimento quando você fala em trazer assuntos do presente, assuntos que estão em alta, para o discurso dos executivos da casa, tem um aspecto de jornalista. O que você acha que é a formação ideal? De que campo estão saindo os melhores social medias, na tua opinião? Quando a gente fala de curso superior, de faculdade, a gente não tem uma faculdade voltada para a área de social media. Que a área é muito... Mas a faculdade de marketing, publicidade, propaganda, claro, saem bons profissionais de lá, mas a pessoa ela tem que estar em constante atualização. Então, mesmo que a sua formação não seja essa, hoje em dia existem cursos que são reconhecidos, regulamentados pelo MEC também, e aí você pode buscar ali pelo programa que
que você sinta mais conexão em aprender, né? Mas hoje em dia eu acho que a chave é estar em constante atualização. Então, mesmo não existindo uma faculdade, né, para isso, sim, porque a carreira é muito recente, muito né? recente. Ainda não houve tempo de formar digamos, um conteúdo um conteúdo teórico, né, para a área. Quer dizer, é uma coisa que você aprende fazendo, é isso? Isso. Embora também, hoje em dia, essa profissão ela já é reconhecida, por exemplo, com piso salarial, assinatura em carteira com o cargo, né? Eu acho que ainda é muito recente, por exemplo, para fomentar um conteúdo por 4 anos e definir ali uma sim, um conteúdo teórico, uma formação ideal. Que a longo prazo, né? Eu acho que são cursos mais curtos ali, que estão sempre sendo atualizados, porque a internet ela muda muito rápido, né? Então, por exemplo, hoje a gente está falando aqui que o algoritmo funciona dessa forma, que a produção de conteúdo é norteada dessa forma, mas talvez daqui um ano e meio, isso já mude, né? Talvez não seja. Tem uma dinâmica muito rápida nesse processo. Eu acredito nisso. Ainda assim, quem quiser trabalhar como você, quem está vendo você nesse momento e tem interesse em entrar nessa carreira, o que você diria se a pessoa estiver buscando uma faculdade? O que você aconselharia essa pessoa a fazer? O que você acha? Está mais para a área da publicidade, está mais para a área do marketing, está mais para a área do jornalismo? Ou pessoas de qualquer uma dessas áreas podem se encantar com a carreira e adotarem? Eu acho que muitas pessoas, assim, vêm dessas profissões também e se interessam pelo mundo de produção de conteúdo e acabam se especializando nisso, jornalistas, publicitários, mas se você está começando do zero, eu começaria procurando, né, um curso, uma formação ali para entender a área. Então, se você for trabalhar autônomo, né, para que você consiga se posicionar, entender o que você vai oferecer para esses clientes, conseguir montar uma proposta de acordo com o que eles precisam também. E se você for entrar ali numa empresa, né, que está com cargo aberto, eles vão te pedir uma especialização prévia ali, né? Então, acho que começar buscando informação, você tem que mostrar credenciais. Eu acho que é o primeiro ponto. Particularmente na tua trajetória, como é que você chegou à área de social media? Como é que você se encantou por essa área e você viu oportunidades nisso? Eu sempre gostei de criação de conteúdo. Eu estava até brincando no setor esses dias que eu produzo conteúdo desde os 10 anos. A gente estava até revendo o meu canal no YouTube, e antes era canal no YouTube, né? Não que hoje em dia o YouTube também não esteja em alta, mas na época o Instagram nem era dessa forma, né? E eu produzia muitos conteúdos para o canal do YouTube, fazendo review e coisas assim, criança ainda, com 10 anos. Então eu sempre gostei, sempre fui mais aparecidinha, gostei de falar. E a minha formação não é em social media, não é em publicidade. Eu fiz pedagogia, totalmente diferente, uma área completamente diversa dessa. Mas eu sempre gostei de produção de conteúdo. E eu comecei a fazer isso para marcas, mas como um hobby mesmo. Então, eu comecei com uma loja de biquíni, eu me lembro. E essa cliente, ela tá comigo até hoje, depois de ajustes, né? Hoje em dia ela nem vende mais biquíni, mas na época eu comecei produzindo conteúdo para ela. Eu me lembro, acho que falar de precificação aqui é muito importante. Eu me lembro que eu comecei cobrando R$150 por mês pelo meu trabalho. E eu produzia vídeos, imagens para ela. E eu fui gostando daquilo. E aí fui buscando me especializar, fazer alguns cursos e entrei numa agência. Eu me lembro que meu primeiro trabalho foi numa agência de marketing e lá foi muito importante para mim. Eu entendi de fato esse primeiro contato com o cliente, como que deveria ser a entrega de uma pessoa que trabalha com planejamento estratégico. E isso foi muito importante para mim. Foi aí sim que eu me aprofundei, busquei mais conhecimento, falei, é a área que eu me identifiquei. Quer dizer, primeiro veio a afinidade, e depois veio a construção digamos, do arcabouço profissional para fazer isso. Sim. Uma das coisas que eu percebo é que você trabalha muito com métricas, você tem métricas muito claras daquilo que você está fazendo. Sim. Então eu vejo os relatórios que você produz do teu trabalho e tudo é muito profissional no sentido de saber o que é que gerou conteúdo, o que é que gerou resultado, o que é que não gerou. Me conta um pouco como é que você obtém essas métricas e como é que isso é uma parte importante do teu trabalho. Hoje em dia existem várias ferramentas, né, para que você consiga fazer uma análise ali, mas eu acho que a ferramenta não é o suficiente. Precisa do olhar crítico do profissional. Precisa da sensibilidade. Isso, não é só um critério quantitativo, também é qualitativo. Você precisa saber o que fazer com aquela informação.
né? Então, beleza, você vai emitir um relatório ali, o que você vai fazer com essa informação? Hoje em dia eu falo que 70% da produção de conteúdo é entender um formato que deu certo e replicá-la em diversas... cenários e novas situações. Isso, então 70% do seu trabalho é esse, entender o que está dando certo para replicar. Os outros 30% é buscar inovações, o que está funcionando ali no momento, para jogar para essa parcela de formatos que você replica. Então, eu acho que existem formas muito fáceis de emitir relatório ali através das redes sociais. Pelo próprio Instagram e YouTube, você puxa um relatório da própria plataforma. E existem plataformas pagas que você faz isso com mais dinâmica, ele entrega um relatório ali mais bem feitinho. Mas eu acho que o olhar para esse relatório... Mas a sensibilidade, ela nunca pode ser tirada. Eu acho que é o mais importante. Até porque, Manu, você falou uma coisa importante que é o seguinte, a replicação de fórmulas que dão certo, ela tem um determinado alcance. Mas as fórmulas também levam ao esgotamento e você tem que estar com o teu radar totalmente aberto para perceber quais são as novas tendências que estão acontecendo. Exato, e às vezes a gente cansa, né? A gente enxerga a produção de conteúdo como maçante, como estressante, porque a gente busca sempre inovar, sempre buscar, mas essa é uma parcela, é importante também, mas quando você entende um formato, uma informação, o tipo que essa informação chega, e você vai variando ali no cenário, na criação de audiovisual, puxa, isso facilita demais a produção e você vai ter muito mais assertividade nos seus conteúdos. Quais são as marcas que mandam bem em termos de conteúdo social? Quem é que você diz, se você é um profissional que está assistindo agora a Manu e diz o seguinte, olha, eu me interessei em fazer isso que a Manu faz, isso daqui é um caminho que me interessa, quem é que você sugere que seja observado, que você acha que são exemplos importantes para as pessoas que querem saber quem é que está se dando bem no mundo digital? Olha, eu vou falar em pilares, né? Uhum. Falando primeiro do mundo institucional, de negócios. Eu gosto muito da produção de conteúdo do G4 Educação. Tá. E eu considero uma produção de conteúdo refinada, porque eles fazem exatamente isso que a gente comentou sobre os diretores daqui. Eles trabalham a imagem pessoal dos seus fundadores e isso acaba refletindo nos valores da comunicação institucional também. Então, eles se posicionam de uma forma muito extrema, então eles não são em cima do muro, porém isso faz com que eles criem uma comunidade absurda, justamente de fãs, por se posicionar. Então a marca, você acha que hoje em dia não existe mais a marca anônima? Por trás da marca tem que haver um executivo, tem que haver um rosto. Tem que haver um posicionamento pessoal. E esse rosto tem que se posicionar, ele tem que estar... É que as pessoas se conectam com isso, né? Então, por exemplo, o G4 foi uma referência que eu dei. Mas, por exemplo, se a gente fala de um conteúdo que gera conversa, que gera burburinho. O Burger King, por exemplo, é uma empresa que faz campanhas de marketing excelentes, que conversam com o público, né, deles e que normalmente gera muita conversa. Eles trazem assuntos em alta para dentro de suas campanhas publicitárias e eu acho que isso dá muito certo também quando a gente fala sobre o público deles. E desses caminhos, o que é que você recomenda que as pessoas acompanhem? Acompanhar a G4, acompanhar o Burger King, marcas internacionais que você tem visto, o que é que você sugere que as pessoas vejam para começar a entender, a mergulhar nesse universo? Hoje em dia, os estrategistas dessas marcas são muito atuantes nas redes sociais, né? Então eu sigo aí, inclusive depois desse evento que nós fomos, a gente conheceu pessoas que estão por trás de campanhas assim, que a gente admira, que a gente comenta. Você disse que foi muito positivo, Foi né, muito positivo, foi muito positivo. E principalmente, por exemplo, a estrategista de conteúdo do Burger King estava presente no evento. E ela produz muito conteúdo nas redes sociais dela, inclusive tem campanhas, ela faz campanhas para Duolingo também, e ela menciona campanhas que a gente olha que geraram resultados assim, absurdos em geração de receita, em senso de comunidade, e que eles tiveram investimento R$0. Então uma fantasia. E a do Burger King, por exemplo, ela menciona que eles tiveram investimento de como que chama para chamar gado?
Sim, 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 um berrante. berrante. Tiveram investimento de um berrante para fazer uma campanha que no Dia dos Namorados trouxe resultados muito, muito consideráveis para eles. Então acho que seguir quem está por trás dessas marcas é a virada de chave, porque você fala, putz, se essa pessoa está fazendo e está dando certo, deixa eu aprender com ela. Não, e o que você está trazendo é o seguinte, se um berrante, o que é um investimento irrelevante para uma empresa como o do pote do Burger King, traz esse tipo de resultado, o que a gente não pode perder de perspectiva é que a criatividade segue sendo a força básica por detrás de qualquer impulsionamento de marca. Quer dizer, e você tem que estar o tempo todo com o radar aberto para perceber o que é criativo, o que impacta. E eu percebo que você faz isso de forma brilhante. Eu acompanho teu trabalho diariamente. Eu percebo que você está o tempo todo recebendo os indicadores daquilo que está acontecendo, daquilo que está pulsando na sociedade e trazendo essas informações, esses elementos para o teu trabalho. Eu acho que se você me perguntasse qual é a habilidade mais importante para essa área, eu diria que é a criatividade. E eu acho que a criatividade, pessoas nascem muito criativas, mas que é uma habilidade totalmente treinável, né? Sim. Se você consegue treinar o seu olhar para entender as coisas por trás de campanhas, de marcos, é treinável. Acho que ninguém nasce 100% criativo, As né? pessoas têm uma supervalorização do talento e, de fato, talento é um fator indissociável de comunicação. Mas isso que você falou, o talento ele tem que sofrer uma lapidação. Ele tem que ter um aprimoramento profissional para que você saiba dirigir essa pedra bruta e saiba aproveitar isso para a comunicação. Perfeito. É isso, eu considero também, inclusive uma coisa que você tem mais domínio até para falar do media training, né? Por exemplo, pessoas que não se comunicam muito bem. Isso é fundamental. Tem um direcionamento muito claro e um conhecimento muito amplo dentro de suas áreas, mas às vezes ficam para trás de pessoas que nem têm tanto conhecimento e também assim. é um trabalho que a Costa Norte faz. Exato. Quer dizer, dentro da Newcom, dentro dos projetos de comunicação, também nós temos um trabalho de media training para habilitar as pessoas a se expressarem melhor diante das câmeras, já que este é o novo momento. Quer dizer, não existe mais o empresário, o dono de negócio que fica escondido por trás de uma marca ou de um comunicador. Ele também está na arena hoje para expressar as suas posições. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que ser bom no Instagram significa ser bom no Instagram. Não significa que você é um bom profissional, um bom médico, um bom advogado, mas certamente os médicos, advogados que se posicionam bem nas redes sociais, eles estão muito à frente de quem acha que isso é ultrapassado. Então acho que é um ponto de análise que a gente... E havia até uma ética antiga por parte, principalmente da área médica, da área legal, de dizer o seguinte, não, eu não me misturo com essas coisas como se fosse uma coisa menor. Mas na verdade hoje em dia é o que você está colocando, quer dizer... se você é chamado para dar uma entrevista, você tem que desempenhar bem. Se você é chamado para falar, você tem que desempenhar bem. Sim. Se você vai fazer uma reunião com os teus funcionários, se você está numa multinacional onde você fala para gente do mundo todo, você tem que saber se expressar e você tem que fazer um treinamento. Ou seja, hoje em dia faz parte daquilo que é exigido do profissional, que ele seja capaz de expressar suas ideias e levar os valores da empresa e do grupo dele. E eu acho que parte dessa objeção em cima de se posicionar no Instagram, ela vem de uma cultura que foi criada muito engessado. Então você precisa participar desse efeito manada para ser visto, para ser lembrado. E não, você pode produzir os conteúdos que você se identifica, até porque quando você faz algo que não é seu fica ali, fica artificial, todo mundo percebe e é muito diferente. A câmera quando tem você essa capacidade de perceber a artificialidade, né? De perceber quando a coisa não é natural, quando é uma coisa forçada. E não precisa ser assim. Você pode falar exatamente da forma que você entende que você se comunica melhor e alguém vai se identificar com aquilo, entendeu? Acho que esse é o ponto importante. Não fingir ser ninguém. Gente, eu tive o prazer de falar com a minha queridíssima Manu, com a Emanuela Bellini, uma das profissionais mais talentosas que eu conheço, social media do Grupo Costa Norte, coordenadora do nosso grupo. Prazer enorme estar com você, Manu. Que bom que você teve tempo aqui de conversar com a gente. Esse foi o Papo de Negócios. Eu sou Renzo Mori. Papo de Negócios, como vocês lembram, é uma iniciativa do Grupo Costa Norte, da Rádio Praia FM, com o apoio da Sicredi, a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil, e também da Boticário, onde tem amor, tem beleza.
Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Obrigado. Que velhinho simpático.